Terminou no estádio Newton Santos e um grande vexame do Botafogo com o seu torcedor. Esse ano de 2025 do Botafogo, eu diria até que o torcedor do Botafogo, esse ano de 2025 do Botafogo é realmente para o torcedor esquecer. Se o torcedor do Botafogo pudesse terminar com esse ano de 2025, terminaria agora. Porque nada acontece de bom. Em um jogo controlado, o Botafogo jogando bem o primeiro tempo, é bem verdade, o Mirassol teve uma oportunidade no primeiro tempo, mas o Botafogo jogava bem, jogava melhor, era superior. Você tinha um Savarino jogando muito bem, o Montoro e o Santi Rodrigues participando bem da partida, com o Cris Ramos sendo oportunista, marcando gol, o Botafogo sendo dominante como seu torcedor gosta de ver, se impondo em cima do Mirassol. Termina 3-0 o primeiro tempo, você acha, cara, no ruim do ruim o Botafogo vai segurar esse 3-0 ou vai levar um gol, dois gols, mas não vai levar o empate e quem sabe quase levou a virada também do Mirassol no final do jogo. É difícil a gente encontrar palavras para falar. E não é somente, nossa, ele tirou o Danilo e colocou o Newton, então por isso o Botafogo levou o empate do Mirassol. É óbvio que não. É muito claro que não é somente isso. A gente tem que analisar, claro, a postura do Mirassol, que foi muito boa no segundo tempo, se impôs no Mirassol. O Mirassol, com menos de 1 minuto de jogo no segundo tempo, já tinha reduzido a diferença. E com 16 minutos, o Mirassol já estava empatando em 3-3 com o Botafogo. Para vocês verem o nível do que foi o Botafogo nesse tempo de jogo. E a gente tem que dar nome aos bois. A gente teve um Caio Pantaleão muito mal no segundo tempo. Claro, o time foi mal como um todo. Um Barbosa também muito mal no segundo tempo. Um Botafogo aceitando a imposição do Mirassol. Porque, cara, se você reparar, o Mirassol se lança para o campo de ataque. Começa a recuperar a segunda bola. Começa a amassar o Botafogo. E daqui a pouco faz 1, 2, 3 gols. E como eu falei, poderia ter feito mais. Teve lance polêmico de impossível pênalti pro Mirassol. Teve outras oportunidades também. O Mirassol pisando no campo de ataque. Um segundo tempo completamente inoperante do Botafogo. É até difícil pegar e analisar taticamente, porque foram dois tempos completamente distintos. Em um tempo, o Botafogo jogou, fez o que gosta de fazer, transição rápida, um pouco de marcação, pressão, um time leve, solto, jogando pra frente. E no segundo tempo, o time derrete, o time morre. E claro, tem culpa do técnico, porque o time não reage, mas pra mim, o grande culpado quando acontece um vexame como esse são os atletas que estavam em campo. Não adianta, o técnico pode fazer, pode, cara, dar a instrução, mas o emocional dos jogadores depois que leva um, leva dois, pesa. A gente viu no decorrer desse jogo. Então é muito dolorido pro torcedor do Botafogo toda essa situação que o time vem passando. Tanto que hoje você olha o público no estádio Newton Santos, deu ali, cara, sei lá, 6 mil torcedores. O torcedor tá cansado desse ano de 2025. E assim foi o empate entre Botafogo e Mirassol. Cara, é até difícil a gente falar que esse jogo foi empate depois do grande primeiro tempo que foi o do Botafogo. O Botafogo fez um bom primeiro tempo, no jeito que gosta o seu torcedor, atacando bastante, com muita intensidade. Santi Rodrigues participando bem do jogo, Savarino, Montoro, esses caras, quando eles estão bem, o time do Botafogo consegue jogar. O Botafogo com muitas alternativas no ataque, com Danilo participando bem, é claro, do jogo também. Hoje teve uma mudança, né, no posicionamento, o Marlon Freitas ficou mais plantado realmente como um primeiro volante na frente da zaga, e aí ele dava mais essa liberdade para o Danilo chegar no campo de ataque. O Danilo é um jogador que tem essa qualidade. E pesa, esse lance foi um possível pênalti para o Botafogo, realmente tem o Rapa do jogador do Mirassol, olha só, em cima do Cris Ramos. É difícil porque eu não tenho a certeza se ele tava dentro da área, mas se tava dentro da área com esse rapa aí é pênalti, cara. O Botafogo gera bastante oportunidade de gol, né? É um time leve do meio pra frente, com o Savarino, com o Montoro, com esses caras. Ali foi uma boa finalização do Savarino. Um chutaço do Mirassol pra boa defesa do goleiro Léo Link. Defesaça do Léo Link, né, cara? Pegou essa bola aí realmente dificílima. E aí, essa transição do Botafogo começa com o Danilo saindo, quebrando a pressão. O Santi carrega, temporiza a jogada certinho. Você tem o Cris Ramos abrindo de um lado, você tem o Savarino abrindo do outro. Ele escolhe o Savarino que bate de primeira. Um golaço do Botafogo de quebrando a pressão do Mirassol, que foi marcar alto. E aí, transição rápida do Botafogo, imprime velocidade, muita qualidade técnica, rápida definição. E o primeiro gol do Botafogo sai dessa maneira para a alegria dos torcedores que foram ao estádio Newton Santos.
uma tentativa de cruzamento do Montoro pro Chris Ramos. Essa bola passa por ele. Chris Ramos que fez um bom primeiro tempo, acompanhou a turma lá da frente com boa movimentação, conseguindo acertar alguns passes. E aí vem o segundo gol do Botafogo. Chris Ramos, chute do Telles, a bola é pra fora, o Chris Ramos tira bem do goleiro, batendo de primeira. Uma bola que era chutada, que ele consegue aproveitar e coloca ela na direção do gol e não estava impedido. Parece que estava impedido, né? Mas o jogador do Mirassol tá saindo na hora, né? E aí no frame pegou o Chris Ramos em condição legal. O Bandeira foi muito bem nesse lance, diga-se de passagem. Teve o timing certo, 2-0 Botafogo. Nesse momento aqui do jogo, o Botafogo já controlava completamente a partida. Era o Mirassol perdido. E aí saiu o terceiro gol do Botafogo. O Mirassol deu tudo que o Botafogo gosta quando joga no Newton Santos: espaço para transição em velocidade e recomposição lenta. E você não parar as jogadas com falta. Tudo que o Botafogo quer jogando no Newton Santos, o Mirassol entregou de bandeja pro Botafogo. Aí o gol do Montoro, né? Finalização do Chris Ramos, participação do Savarino. Tava muito bom, né, pra ser verdade. 3-0 no primeiro tempo. Parecia que até o Botafogo ampliaria mais se continuasse o ritmo, mas o jogo vai pro segundo tempo e o inacreditável acontece. É claro, esse golzinho do Mirassol no início do jogo, do Chico da Costa, tem um peso muito grande no emocional do Botafogo, cara. Tem um peso muito grande no emocional do Botafogo. Você leva um gol com poucos segundos de jogo. O Caio não conseguindo cortar a bola. A zaga do Botafogo bagunçada. Parece que o Botafogo entrou desatenta. E tem aquele peso emocional. Ah, levou um gol. E o time tem que saber lidar com esse tipo de peso emocional, cara. E aí vem o Mirassol, tendo oportunidades. Olha onde é que estão os laterais do Mirassol. O Mirassol imprensando o Botafogo contra o seu campo. É aí que falta a postura do Botafogo. Cara, bota a bola no chão um pouco. Tira a velocidade do Mirassol. Dá uma acalmada, deixa o tempo passar. O Botafogo não faz isso. O Mirassol continua sendo perigoso. Tu vê que o Mirassol cresce no emocional e o Botafogo decai completamente. Essa bola aí, se o jogador do Mirassol não fura, era gol, cara, porque ele chegou antes do Léo Link. Tentativa de chute do Reinaldo. O Reinaldo começa a ser muito importante, começa a jogar lá na frente o Reinaldo. O Alisson começa a jogar bem. O Chico da Costa, que entrou no segundo tempo, deu uma cara nova para esse ataque do Mirassol, sustentando mais bola, com mais movimentação lá na frente. Além de ter marcado o gol também, é claro. E aí o gol do Mirassol vem com gol de um zagueiro, né, cara? Tu vê que o time do Mirassol já tava com coragem, o zagueiro se lançou lá pro campo de ataque, troca de passes e finalização boa. Olha aí, difícil defesa pro Léo Link nesse lance, hein? A finalização foi muito boa de dentro da área, liberdade. É inacreditável. Quando saiu o segundo gol, ficou muito mais fácil do Mirassol buscar um empate, né? É inacreditável. Os laterais do Mirassol ultrapassando nas costas dos laterais do Botafogo. A liberdade que teve o time do Mirassol, se vocês repararem aqui de novo o lance. Alisson cruza, inversão de um lado para o outro, e o Alex Telles não consegue subir, não consegue afastar. O jogo do Mirassol entra nas costas dele e faz o gol. O Botafogo faz muitas jogadas assim, com o Vitinho chegando e ultrapassando. Dessa vez foi o Mirassol que fez. E aí 3-3. Alex Telles perdeu o tempo da bola ali, né? Deu 2 passos para trás, mas não conseguiu tirar ela. Meu amigo, é inacreditável. Falha do Léo Link, eu não sei, acho que... Difícil, né, cara, você crucificar o goleiro. Depois que o time consegue levar 3 gols assim. E o Léo Link fez boas defesas no primeiro tempo. Esse lance aí, possível pênalti também. Olha só, o braço do jogador do Mirassol tava meio que aberto, né, cara? Pra vocês foi pênalti ou não? Ó. Eu não sei se pega em cheio no braço, né? Vou até rever de novo pelo outro ângulo. É. Pegou na manga da camisa, mas... Sei não, ele deu uma bretinha ali no braço também, né, cara? Esse aqui ele já tá indo ver o lance do pênalti pro Mirassol. Se não tá impedido, o Cuiabá não puxa o cara. Foi um puxão sutil, um puxão... Assim, tu fala... Bobo pra caramba, né, cara? Mas o juiz deu impedimento nesse lance. Se ele não dá impedimento, ele entendeu que se não fosse impedimento, ele daria realmente o pênalti. Porque o Cuiabá dá um puxão muito bobo aqui no jogador do Mirassol.
Tudo bem, né? A jogada ensaiada poderia ser perigosa, mas por pouco o Botafogo não leva uma virada histórica absurda. De 46 jogos que times terminaram o primeiro tempo vencendo por 3-0 no placar e foram pro intervalo, 44 vezes nenhum time levou empate ou virada. Conseguiram segurar os 3-0 como vantagem, conseguiram levar a vitória para casa. 2 vezes deu errado. 4-3 Palmeiras em cima do Botafogo e 3-3 Botafogo e Mirassol. Se o Botafogo leva o quarto gol, ele seria um vexame, assim. Eu não sei aonde o torcedor do Botafogo enfiaria a cabeça de vergonha do que esses jogadores fizeram hoje em campo. E é isso, cara. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Ficando nessa abração do Francesco. Nós e fui.